Bom dia a todos, bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda evidência da fé salvadora e hoje vamos tratar sobre o assunto o conhecimento do valor de Jesus Cristo. Esse assunto ele é tão importante que o conhecimento dele depende, a sua ida para o céu ou para o inferno depende desse conhecimento. É tanto que nosso mestre Riley, grande reformador, ele disse que a união indivisível e constante das duas naturezas da pessoa de Cristo é exatamente o que atribui infinito valor à sua mediação, que também o qualifica a ser mediador que os pecadores precisam. E aí ele diz: é precisamente por negligenciar essas advertências que muitas almas têm sido levadas à ruína. O que é que você conhece de Jesus? Quem é Jesus para você? Então, é necessário entender quem é o seu Salvador. Porque se você não entender quem é o seu Salvador, você não terá fé salvadora. Por não entender que Jesus é verdadeiro Salvador e o Salvador que é necessário ao pecador, é que muitas pessoas se aventuram em acrescentar mais salvadores, porque um só não dá conta. Como no catolicismo, Jesus são 4 pessoas na Trindade da Igreja Católica: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. E João, quando tem a visão, né, da grande multidão no céu, ele disse que a grande multidão vai cantar exatamente assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ninguém mais, pertence à salvação. Por que o catolicismo celebra Maria como pertencente? Os assuntos da salvação pertencentes a Maria também. Então isso é um absurdo, isso é uma distorção, né, da palavra de Deus e, novamente, a mesma expressão que eu sempre falo, né? É a religiosidade natural da humanidade. Por quê? Porque se você olhar para o leque de religiões que há no mundo, sempre tem uma diferença do que o Evangelho ensina. Ou os seus salvadores são totalmente homens, ou os seus salvadores são totalmente deuses. Então, se for totalmente Deus, ele não pode fazer expiação pelo homem. Porque essa concepção de que Deus, só como Deus faz a expiação, ela não é o que a lei exige desde o Velho Testamento. Então, se for totalmente homem, também não pode, porque homem, o sinônimo de homem é pecado. Então, depois da queda, não existe mais qualquer possibilidade de homem responder por homem. Então, somente o Evangelho apresenta um Salvador completo, um mediador completo. Ele precisa ser homem, porque a exigência da lei é que o homem pague pelos seus pecados. Mas que esse homem seja de valor infinito, a tal ponto que ele cumpra as exigências de um Deus que é infinito. Então, esse mediador completo é a pessoa de Jesus. Então, você não pode entender que o seu Salvador seja uma pessoa menor ou maior
que Cristo. Ele é o mediador perfeito. Então, a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne, né? João 1,14. O Verbo se fez carne. Mas quando João disse que o Verbo se fez carne, João já tinha dito no versículo 3 do capítulo 1 que o Verbo era Deus. Paulo também, em 1 Timóteo 3,16, ele vai dizer: Deus se manifestou na carne. Esse é o mistério. Deus se manifestou na carne. Embora as nossas versões elas sigam a tradição manuscritológica diferente da tradição manuscritológica bizantina, que, no meu ver, né, na minha perspectiva, pelas leituras que eu já fiz, é a melhor leitura. Deus foi manifestado na carne. Esse é o mistério da fé. Alguns autores mudaram para aquele que foi manifestado na carne, achando que Paulo não poderia ter dito isso, porque não, lá no... Bom, as evidências internas apontam que tanto para Paulo quanto para João, o Verbo se fez carne, e o Verbo é Deus. E Deus se manifestar em carne não é doutrina perniciosa, é o Evangelho. Então não vou aqui discutir evidências externas e internas manuscritológicas, porque não é o nosso assunto. Mas aquilo que é dito em Paulo, que talvez alguém, algum escriba modificou, João atesta, o Verbo se fez carne. Então, é esse entendimento de Cristo que é o entendimento salvador, sem o qual você não pode ter fé salvadora. Aquilo que você pensa de Jesus influencia diretamente na sua fé salvadora. Vamos entender isso por quê? Ora, se Jesus não é Deus, se ele não tem uma natureza divina, e muitas vezes essa natureza ela foi encoberta na história de Jesus, porque em intenso sofrimento, em intensas necessidades humanas, Jesus não usou da sua natureza divina para resolver seus problemas. Ele enfrentou a adversidade humana como humano. Mas ele mesmo disse, olha, se eu quisesse, eu daria ordem a miríades de anjos. Se eu quisesse... Então Jesus não veio para fazer a vontade dele. Embora a natureza humana requeresse naquele momento necessidades profundas, mas ele suportou todas essas necessidades como homem. E muitas vezes os religiosos se apegam a exclusivamente esse lado da natureza humana de Cristo para fundar uma religião baseada na humanidade de Jesus. Mas o ensino apostólico não é que Jesus era simplesmente homem. Ele era verdadeiramente homem. Mas Jesus era Deus. Tanto quanto na sua vinda ao mundo, como nos dias de hoje, ele é verdadeiramente Deus. Então, entender que Jesus tem a sua natureza divina, que ele é Deus perfeito, não é Deus pequenininho, menorzinho, como as Testemunhas de Jeová ensinam, A Bíblia das Testemunhas de Jeová começa com uma aberração que somente as Testemunhas de Jeová acreditam nisso, porque se você entender um pouquinho do Evangelho, você percebe que aquilo ali é uma aberração e uma perversão da palavra de Deus, Eles colocam... E o Verbo era Deus com letra minúscula. Ora, até uma criança sabe que Deus com letra minúscula se refere aos deuses da humanidade. Ninguém trata Deus o Pai com letra minúscula.
Então, isso cairia num terrível erro, né? Deus estarem dizendo que eles são politeístas, Testemunhas de Jeová são politeístas. Eles têm Deus grande, Deus pequeno. Então, é uma religião pagã, politeísta. Bom, mas o crente não pode se esquecer que, embora Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo, a natureza humana e a natureza divina não se confundiam. Essa é a perfeição do nosso Salvador. Os deuses, os salvadores fabricados pela humanidade, ou são totalmente deuses, com letra minúscula, né? Ou totalmente homens. Mas no Evangelho, Deus providenciou que o seu Filho, é isso que Paulo chama de o mistério da piedade, né? Deus se manifestar em carne. Essa é uma das primeiras evidências de que esse uso de aquele que foi manifestado em carne não é uma boa leitura. A melhor leitura é Deus foi manifestado em carne. Esse é que é o mistério. O próprio Deus se colocar como redentor do homem, ele mesmo oferecendo aquilo que ele mesmo pede, aquilo que ele mesmo requer. Então, somente Deus pode dar aquilo que ele mesmo exige para a nossa salvação. Então, Jesus é o mediador completo, Deus e homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Mas você poderia me perguntar, mas o catolicismo também não ensina isso? Exatamente. O catolicismo ensina esta verdade, embora na prática não creia nisso. Repetem isso diariamente em suas missas, mas acabam de repetir, eles colocam Maria como pertencente a Maria também a salvação deles. Então é uma contradição, né? Bom, essa natureza de Cristo, essa natureza do nosso Salvador, durante toda a vida, nem por um só momento, ela foi diferente da nossa. Apenas com uma diferença. Jesus não tinha pecado. Por isso que ele era Deus. Ele não podia ter pecado. Alguns até dizem, Jesus podia pecar, mas se você ainda tem dúvida disso, você não vai para o céu. Será que Jesus podia pecar? Às vezes eu vejo uns teólogos, né, uns pastores, uns estudantes, seminaristas ainda preocupados com essa questão que Jesus podia pecar. Isso não se discute. Para quem entende o que é a redenção, o que é a lei de Deus, o que é que Deus exige, isso não tem o que se estar perguntando. Isso é a mesma coisa de você estar questionando, será que o sol é frio? Não tem, isso aí não tem qualquer relevância, isso aí é uma ignorância de quem não entende qual é a necessidade do pecador. O que é que a lei de Deus determina para a nossa redenção? Você precisa entender que a lei, ela não quer uma redenção que depende dos nossos esforços, a nossa como se nós tivéssemos alguma condição, algum mérito. A lei não existe qualquer perspectiva desse tipo na Bíblia, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Essa ideia de perguntar, ora, se você ainda está questionando se Jesus podia pecar ou não, você não conhece a pessoa do seu Salvador. É necessário você ser evangelizado de novo. Jesus é Deus, a sua natureza humana foi auxiliada pela natureza divina de tal maneira que ele em tudo foi igual a nós, menos na corrupção. Alguém poderia argumentar, então, se Jesus não podia pecar,
Então ele não poderia representar o homem, porque ele não seria o homem completo. É aí exatamente onde você se engana. O verdadeiro homem não somos nós. Nós, a natureza caída, não é o verdadeiro homem. O verdadeiro homem é Cristo. Nós somos vamos dizer assim, a sucata da criação do homem. Ela ia caminhando na sua perfeição, mas ela virou uma sucata. Nós não somos nós não somos verdadeiro homem, somos uma farsa do homem. Cristo é o verdadeiro homem. Cristo é o homem do céu. É esse homem que é o verdadeiro homem, que é a verdadeira humanidade. O homem em pecado, o homem fracassado, o homem frágil, fraco, ele é a sucata do que restou por causa do pecado. Então, a natureza divina de Jesus, ela é aquela que está ali exatamente para tornar a humanidade de Cristo de valor infinitamente maior do que o homem poderia oferecer. Mas por que Jesus tinha que ser Deus? Ele tinha que ser Deus porque o sacrifício que Deus exige é infinito. O sacrifício que Deus exige é infinito. E o que pode tornar um homem de valor infinito? A divindade. Então, se o seu Jesus não tem a divindade, infelizmente você irá para o inferno. Se o seu Jesus não tem um valor infinitamente maior do que todas essas projeções humanas que se criam nessas religiões, você está perdido. Jesus é Deus porque ele é de valor infinito. Deus não aceita um sacrifício de valor menor do que o seu próprio ser, o seu próprio caráter. Então o Filho, aquele mediador que vai à cruz por nós, ele é Deus. Essa imagem de Jesus como o verdadeiro Deus, ela tem que estar em nossa mente o tempo todo. Quem é Jesus? É o próprio Deus. Quem é Jesus? É aquele Salvador eterno, imutável, poderoso. É aquele que está assentado do lado daquele que se assenta no trono. Então, aquele que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus para interceder pelos pecadores, é homem e ao mesmo tempo é Deus. Essa união indivisível e constante das duas naturezas de Cristo, como eu falei anteriormente, é exatamente o que atribui infinito valor à sua mediação. É exatamente aqui onde eu quero chegar. Ora, que tipo de mediação pode alguém de menor valor oferecer pela sua salvação? Então, falando de maneira mais simples, qual tipo de mediação Maria pode oferecer pelos católicos se ela não tem a natureza divina? Como pode os deuses das nações, os salvadores, oferecer qualquer tipo de mediação se eles não têm em si valor infinito? Então,
essa compreensão do valor de Jesus, do valor do nosso Salvador, esse valor infinito, é a pérola de grande valor. Jesus é a pérola de grande valor. Então ele tem valor infinito. E a nossa salvação, ela é completa, a mediação é perfeita, porque esse mediador é alguém que pode identificar-se conosco. Ele foi verdadeiramente humano. A mitologia grega fala de deuses, 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 mas olha uma coisa tão... Eu tinha um professor, eu cheguei a estudar um tempo, né, letras clássicas, e eu tinha um professor que ele começou enganando a gente, dizendo que aquilo era mitologia. Com o passar do tempo, nas aulas, eu percebi que ele, de tanto falar nesses deuses, ele já não fazia mais distinção entre mitologia e realidade. Quando eu percebi que ele já estava dando pistas e que acreditava naquela bobagem, eu disse, rapaz, aqui não é meu lugar, porque você ficar num ambiente respirando monóxido de carbono o tempo todo, você não aguenta. Então, aliás, Jesus é Deus e ao mesmo tempo é homem. Ele é o mediador perfeito. Na mente de pecadores, a nossa fé tem que ser a fé que reconhece Jesus como Deus. Tem que ser uma fé que reconheça Jesus como aquele mediador de valor infinito. Sabem por quê? Porque, do contrário, se você não entender, se você não conceber que Jesus é Deus e é de valor infinito, a mediação dele não vai ser de valor infinito. Quando você concebe que um homem está lhe ajudando a ir para o céu, é claro que você vai precisar de muitos homens, de muitos seres humanos para lhe ajudar. É assim que pensam as pessoas, os ímpios. As pessoas que não têm fé salvadora, elas se ajoelham diante de cada imagem. Quanto mais santo, quanto mais imagem, quanto mais gente para ajudar a levar ela para o céu, melhor. Porque ela não tem a visão do Salvador completo, do Salvador perfeito, da mediação infinita, nem de um mediador infinito. Então elas se perdem no mundo, porque elas não sabem, elas não entendem qual é o preço da salvação, quanto custa, qual é o valor dessa mediação, qual é o valor da nossa vida eterna. Elas não entendem, elas não conhecem isso. Então, quanto mais gente para ajudar, melhor. E, infelizmente, elas vão cair na ruína. Então, Jesus, enquanto intercede por nós junto ao Pai, ele está num relacionamento de igualdade com Deus o Pai, porque ele é perfeitamente Deus. E é essa mesma união entre Jesus e o Pai que atribui infinito valor à justiça de Cristo quando ela é imputada aos que creem. Então, essa união dessas duas naturezas de Jesus, homem, Jesus, Deus, é ela que atribui e valoriza infinitamente o sangue da expiação. Não é somente um sangue de um homem. É também essa união das duas naturezas que atribui infinito valor à ressurreição de Cristo. Vocês já ouviram falar por aí de gente que ressuscitou, né? Eu já ouvi falar. Nunca vi, mas já ouvi falar. Ah, que ressuscitou, não. Isso eu não acredito. Eu ouço falar, mas eu não acredito. Mas vamos supor que alguém tenha ressuscitado, além daqueles que a Bíblia fala, né?
Vamos supor que algum seguidor, criador de alguma religião tenha ressuscitado. Tudo bem, alguém ressuscitou. Isso dá a essa pessoa vamos dizer, esse diploma, né? Essa credencial de ser o redentor da humanidade? Não, porque ele não é Deus. Então, é a natureza divina de Cristo que dá à natureza humana a perfeição de um mediador completo. Quem é Jesus para você? É só um homem? É só um espírito de luz que chegou ao que é, como o Espiritismo ensina? É um grande instrutor, um grande mestre da Testemunha de Jeová? É um filósofo? É um homem que foi para a Índia aprender tudo que ele sabe, ele aprendeu lá na Índia? A palavra de Deus ensina que Jesus é o próprio Deus, o Deus que exige o sacrifício perfeito, é Ele mesmo e oferece a si mesmo como sacrifício perfeito por aqueles que vão crer. Então, coloque na sua cabeça, mantenha na sua mente sempre essa verdade. Qual é o valor que Cristo tem para mim? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele é o Deus que se manifestou em carne para ser o perfeito mediador entre eu e o próprio Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Muito obrigado a todos.